Boa noite, senhoras e senhores. Vamos dar sequência, Bezrat Hashem, e concluir a Mishnah. É tão preciosa essa Mishnah que a gente está faz 3, 4 shiurim falando da mesma Mishnah. E Chachamim, como Hillel Azaken, sintetizaram em Mishnayot, em palavras, são trechos, né? E nós estamos em 4, 5 shiurim falando da mesma Mishnah, porque são pontos, conceitos fundamentais e importantíssimos. Vocês lembram que nós falamos que nunca um ignorante possa chegar a ser tzadik, hassid, ou na última aula que nós falamos uma pessoa que tem vergonha não vai conseguir aprender, perguntar, e uma pessoa também que não estuda, como está escrito, e não todo aquele que toda hora trabalha e não estuda, ele consegue ter sabedoria. Não tem como. Se não vem no Bet HaKnesset, participar de shiurim, ouvir palestras, ou não só não vir no Bet HaKnesset, ouvir shiurim por aí onde for, não tem como crescer conhecimento se ele não ouve, não se interessa e não aprende. Nós vamos agora tocar o último assunto da Mishnah, que é importantíssimo também, que diz o seguinte. Isso Hillel Azaken, sim? Ubimkom shen anashim ishtadel liot ish. No lugar onde não tem pessoas, ishtadel, seja você o ish, o homem. Não tem ninguém, seja você. No que? Se refere no que? Tem um famoso comentarista, Rav Ovadia Mibartenura, que ele explica, em poucas palavras, dizendo o seguinte: se não tem quem ensine, ensina você. Se não tem quem faça alguma coisa, faça você, positiva, faça você. Só que, para nós, vamos dizer assim, explorar essa Mishnah, gostaria de dar uma introdução super pequena, e também quero ouvir o que vocês acham. É muito assim, grande dizer, bom, Emen Anashim, se não tem pessoas, você seja o homem. Bemakom shenish atati aish. Agora, tem dois tipos de pessoas. Um nível de pessoa, Imeno Yachol, ele não tem nível e ele faz, também é perigoso. Correto? Porque não adianta eu exercer medicina se eu nunca estudei. Não adianta eu dar aula se eu nunca estudei. É grave não ter conhecimento e ensinar. Mas eu quero frisar, isso todo mundo, Baruch Hashem, todos nós conhecemos e entendemos. Mas eu quero frisar que não é menos grave de quem sim tem condições e não faz nada. Vê-se. Ou seja, ele sabe, ele fala quem sou eu e eu não quero ensinar, não é para mim, não, mamu. Chachamim olham também para essa pessoa até mais grave do que aquela que não sabe e ensina. Por quê? Porque aquela que não sabe e ensina vai ser pega mais cedo ou mais tarde. Vão perceber. Uma vez ele vai falar, eu não sei, está ligado? Mais cedo ou mais tarde, certo? Eles vão... Eles vão perceber se sabe ou não sabe. Uma vez vão ouvir, 2 vezes vão ouvir, falando, essas pessoas não sabem, então não é apto, tchau. Mas uma pessoa que sabe e nunca, como se diz, ensinou, é perigo. Você deixou de ajudar pessoas. Certo? Isso é grave. Mas, vamos ver aqui, separamos 4 explicações sobre essa frase, Bezrat Hashem, de formas um pouquinho diferentes, como explicar esse conceito. O primeiro conceito é, bom, tishtadel liot ish. Se não tem, seja você o homem. Ou seja, no aspecto de crescimento espiritual, de estudo de Torá. Vamos supor que eu me encontro em um lugar que não tenho quem me ensine. Eu moro num lugar afastado, ou numa cidade, ou num bairro. Hoje isso não é desculpa. Por quê? Hoje ainda mais. Por quê? Porque primeiro, se não tem, dá para você aprender, abra você um livro. Abre você um livro. Tishtadel.
Não faltam livros, Baruch Hashem, com a língua que você sabe. Você sabe português? Acha. Até o Hokle Israel eu vi traduzindo em português. Fizeram agora. O que você quiser, livros de Mussar, Alachá, Gemara em português, tem. Então, abre você o livro. Se não tem, que ensine, abra você. Ou tem site, Hidabrut, por exemplo. Tem em Ivrit Hidabrut, do Rav Zamir Cohen, e também aqui, em português, está cheio de shiurim. Eu dou um exemplo, certo? Outros sites de Torá Kedoshá, Esha Torá, está cheio, não falta. Abre e aprende, assiste. Então, não vem dizer, eu não consigo, eu não posso. Porque dá, quem quer, chega. Muitos aprendem sozinhos porque não tinha a opção que ensine. Certo? Então, isso não adianta falar, im bimkom shen anashim, que me ensinem, não tem pessoas que me ensinem, seja você o homem, aprenda, abre o livro, leia, se interesse, acesse o site. É importante isso aqui, Rabotai, porque às vezes a pessoa se acomoda, então está esperando ser ensinado. Ah, já que nem me ensinou, acabou, eu não sei. Não, hoje não é desculpa de falta de conhecimento. Sim, tem que ir atrás e abrir livros, ler, se interessar, ouvir, não faltam CDs, certo? Lembra na época dos CDs, ou se não pendrive, que a pessoa possa ouvir shiurim, não falta. Tinha o Rav de Kosk, que ele conta a história, esse Rav de Kosk é aquele que falava que se eu sou eu, você é você. É um grande Chacham. E ele tinha uns 10, 11 anos, e na aldeia onde eles moravam, lá na Europa, pegou fogo as casas e tal. E a mãe estava chorando e falou, mamãe, caramba, Baruch Hashem, estamos vivos, o que aconteceu? Falou, não, tudo se foi, tudo queimou. Mas eu vou te falar, falou assim para o filho, o que mais me dói é que queimou o livro Árvore Genealógica que nós tínhamos. De grandes Rahamim antepassados, isso me dói o coração. Aí ele chegou e falou, mas isso te dói? Não tem problema, eu vou fazer uma nova. Vai começar de mim. Não perca as esperanças. E começou, grande Raham. Certo? Quer dizer, a pessoa, lógico, é muito importante falar dos antepassados, mas para aprender para o futuro. Certo? E se não dizer, não tem antepassados, não sei o que aconteceu antes, certo? Tá bom, então tá trilata, tistadeliyotish, certo? Não tem antepassados, não sabe o que foram, não sei o que aconteceu. Teve uma moça que vem em casa sempre, não vem muito, agora está começando a vir sexta-noite, e ela está um pouco assim, que ela não sabe os antepassados, e eu falei para ela aí, se ela for para Tel Aviv, vai no Betat Futzot, lá que vão te dar a tua história. Mas, quer dizer, eu falei para ela, não faz você a tua história, começa de agora, certo? Baruch Hashem, manda bala para frente, certo? Tishtadel yotish. Porque também eu vi um shiur do Chacham Sheva Alav Shalom, no começo da semana, eu vi uma derashá dele, e ele falando, e daí que os pais eram Chachamim, e daí que os avós, você tem que ser Chacham, você tem que ser você. Porque a pessoa não cresce dizendo o que foi o passado. Correto? A pessoa cresce por ela. Me acompanham? Ela tem que aumentar seu gabarito e crescer seu conhecimento. Porque não adianta, eu posso herdar dinheiro, eu posso herdar tudo o que vocês querem, mas sabedoria não tem como. Isso vai depender de mim. É isso que o Rav está dizendo aqui. Bemankom shein anashim, que não tem quem me ensine, não tem, sei lá, nem antepassados, nada, tishtadeliyotish, tiata. Começa você, faz você tua árvore, começa de você. Certo? Tem alguns que infelizmente é melhor nem ver atrás. Certo? Não é tão fácil dizer ver atrás, melhor nem ver. Behemet, não se procura. O que não tá, shalom aleichem, vai para frente. Certo? Não é para ir atrás. Tá bom? 2.
Outro exemplo também bonito, explicar esse conceito, é muito bom. Se eu não tenho, estou num lugar que precisa ensinar as pessoas. Então, não tem quem ensine. Você tem um conhecimento a mais do que essas pessoas, então vai lá e ensina. Não combina, não dá, não é para mim. Não. Bemakom she'en anashim, não tem quem ensine, e você consegue, ensina você. Que isso é lucro. E não tenha medo. Realmente, nas épocas antigas, vamos dizer assim, na Síria, em Bagdá, na Europa, na Alemanha, na Polônia, tinham grandes Talmidei Chachamim. Então ensinavam muito a Torá, tinha yeshivot, ensinavam a Torá. Então aí, bom, já tem grandes sábios que ensinam, grandes yeshivot, então cabe a mim continuar estudando, crescer e estudar. Mas hoje, não é que nem antigamente, ou no lugar onde uma pessoa está, depende de onde ela está. Então, se você está num lugar que não tem quem ensine, vai lá você e ensina. Tem dois Chachamim conhecidos na Gemara, chamado Rav e outro Shmuel. Eles estavam em Babel, e eles eram Rosh Yeshivot, Rosh Yeshiva, Shmuel da Yeshiva de Nehardea, na cidade de Nehardea, e Rav, Rosh Yeshiva, na cidade de Sura. Certo? Nada a ver com ele. Sura. Então, aí... Nem eu sabia, eu ia dar. Então, ele era dessa cidade chamada Sura, Rav, Rosh Yeshiva, e Shmuel na cidade de Nehardea. Shmuel ser Rosh Yeshiva era grande, os dois eram grandes, toda a Gemara tem Rav e Shmuel. Então, Shmuel nasceu em Nehardea, ele era Rosh Yeshiva de Nehardea. Mas Rav é de Eretz Israel. O que ele empacou em Sura para vir uma Yeshiva? Também era de toda a Torá que nós temos, saiu de Sura ou de Nehardea, de grandes sábios de lá. Mas por que Rav foi até lá se era de Israel? Conta a história, acho que o Gemara traz que, quando ele estava passando nessa cidade, ele ouviu uma senhora falando para outra, vem aqui, me ajuda na receita. Para meio quilo de carne, quanto leite tem que pôr? Quando ele ouviu isso, falou, Ribono shel Olam, Shema Israel, não sabem que não pode carne com leite? Daqui eu não saio. Começou a ensinar a Torá. E aí o famoso Yar HaKalah, o que é Yar HaKalah? O mês da noiva. O que significa isso? Que ele acostumava chamar as pessoas que trabalham um mês antes das festas, ou de Rosh Hashanah ou de Pesach. Os Baalei Batim deixavam suas casas, iam para a Yeshiva de Rav e estudar a Torá. Yar HaKalah, mês da noiva, da Torá, noiva, certo? Deixavam sua família, tinha a Kalah 11 meses, a Kalah e outra Kalah 1 mês, e aí estudavam Torá, e ele ensinava toda a Torá. E daí saiu todos os Talmidei Chachamim, saiu toda a Torá de Am Israel, ou de Nehardea ou de Sura. Por quê? Porque ele passou por lá, ele viu que se tem essa tanta ignorância que tem, então eu preciso parar de ensinar. E eu sempre falei, no Bet HaKnesset, ultimamente estou falando isso e eu repito, eu percebo isso. Eu percebo isso, eu vou dar um exemplo que vocês até possam dizer, não pode ser. Pode ser sim. Muitas pessoas nem sabem que não podem andar de carro no Shabbat e vêm de carro no Bet HaKnesset. Uma geração antiga até poderia saber, os filhos, os netos, Bichlal não sabem que não pode. E vêm de carro e acham que é uma natureza normal, natural. E Yom Tov nem se fale. Não sabem. Aí que está, eu te garanto que não. Infelizmente estamos num nível tão afastados que não sabem que não pode. Eu percebo isso, eu sei. Você vê jovens, certo? Eu não estou falando aqueles, certo? Então, Baruch, eu te falo que não. Eu sei que não sabe. Eu também achava como vocês, mas quando você começa a conviver e ver com um tipo de pessoas e falar com esse tipo de pessoas,
certo? Eu te garanto que eles não têm noção nem disso. Quer dizer, isso, eu estou te falando isso com uma dor no coração, certo? Então cabe o quê? Ensinar. Sabe, no cara vai Yom Kippur e pede selinho lá no estacionamento. Vai Yom Kippur e fala, tem selinho? Existe isso, existe. É terrível, dói. Mas por quê? Porque precisa de conhecimento, precisa conhecer. Se ninguém ensina, não tem como saber. Certo? Não tem como saber. Então cabe a nós ensinar. Certo? Isso é muito, muito importante. E não dizer, mi, tem outros. Não. Surgiu essa oportunidade a você, você consegue ensinar, ensina. Não estou falando que às vezes precisa ter um posto, mas às vezes ensinar com um companheiro, companheira, reunir um grupinho, às vezes ensinar um malachá aqui, um malachá, vai, volta. E já falamos muitas vezes que tem ignorâncias de sem querer, e são contra alachá, mas se ninguém fala, certo? Um cara não colocava tefilim, começou a colocar tefilim. Provavelmente ele vai acabar colocando tefilim no Shabbat também, ele não sabe que não. Isso acontece. Certo? Mas isso a gente fala, Aleph Bet, não pode ter filho em Shabbat. Não, põe. Ele não sabe. Certo? Exemplos por aí. Então tem que tomar muito cuidado. Se você caiu Minashamayim, que você tem que ensinar, ensina. Mas como você não fala, não, eu não sei, não é para mim, deixa o outro. Não, você tem oportunidade. Vai lá, ensina. Não tem que ter vergonha. E não é orgulho isso aí. Chachamim nos falam alguns conselhos. Também teve um desses que chegou para o Hafetz Haim e falou, não, eu sou jovem, não combina, não é para mim, eu tenho vergonha, tem outros. Hafetz Haim falou para aquele sujeito, tá bom que você é jovem, mas pensa que é Shat Milchama, pensa que é uma hora de guerra. O que acontece na hora de guerra? Quando não tem guerra, virar general, capitão é difícil. Mas na hora da guerra, você possa ser general, capitão rápido, é guerra. Vai lá, faz, você consegue. Certo? Aqui é Shat Milchama, ainda nos dias de hoje. É Shat Milchama, vai lá, ensina. Certo? Ensina da forma certa, os lugares certos, com o caminho certo. E não só isso. Se uma pessoa prepara para ensinar, ele aprende mais que os Talmidim. Talmidai yoter mikulam. Quer dizer, eu aprendo muito do meu professor. Mais ainda dos meus amigos e mais ainda dos meus alunos. Por quê? Porque me força a preparar. E quando a gente prepara, aprende. Não existe dar aula sem preparar. Não existe dar uma palestra sem preparar. Um shiur sem preparar. Certo? Você precisa preparar, olhar, ver, se me perguntar isso, se vão falar isso, se vão entender isso, não vão entender isso. É preciso saber. Certo? Então isso eu também vou crescendo. Também eles fazem mais chesed. Os alunos com o moré do que o moré com os alunos, mas você precisa ensinar, senão não tem como aprender. Certo? Em horas de aperto, quem é que ensina Aleph Bet, quem é que ensina a ler? O que tem. Que nem o que tem se come, o que tem se ensina. Não deixa sem nada. A mim falam uma dogma bonita, vocês são comerciantes. Quando todo mundo vende, você compra. E quando todo mundo compra, você venda. Shayach kazeh davar? Ah, tá. Kulam mochrim tikne. Todos vendem na bolsa de valores assim. Kulam mochrim tikne. Tikne. Exatamente. Depois, como um cara falou, depois das duas torres que caíram, em Manhattan, o cara comprava o que vinha na frente. Por quê? Porque tudo desceu, então ele mandou bala. Então, Kulam mochrim tikne. Kulam konim, todos compram, certo? Timkor. Mas isso eles falaram na parte espiritual. O que significa? Kulam mochrim, todos ensinam, então você estuda. Já que tem que ensine, então você estuda, cresça, estuda. Porque já tem que ensine, certo? Por outro lado, Kulam Konim, tem muitos que querem aprender, Timkor, ensina. Certo? Isso é muito importante. Quer dizer, saber aproveitar a forma e o espaço e o lugar e o tempo para ensinar que querem aprender, não deixar passar esse tempo. Tishtadel yotish. Certo? Se não tem quem ensina, ensina. Certo? A gente vê isso em lugares afastados ou
Keilot afastar, tishtadel yotish. Certo? Então vimos, primeiro, você estuda, tishtadel yotish. 2, agora, ensina e não vem dizer, não é para mim, não é para mim. Se precisa, ensina. Se prepara, ensina. 3. Imen anashim. O que significa Imen anashim tishtadel yotish? Onde vocês viram, conhecem lugar que não tem anashim? Efo, no Polo Norte, Polo Sul, mas também tem anashim. Todo lugar tem pessoas. A Kavaná é que a tendência de uma pessoa ir num lugar que não conhece ela e ela não conhece pessoas é de afrouxar. Por quê? Porque muitas vezes, certo? Vamos dar um exemplo. Eu me visto assim chique. Por quê? Porque está todo mundo me olhando. Mas se eu vou para o de Aefo, coloco uma chahata, uma baiana e ninguém me conhece, certo? Aqui eu como kasher, vou no Betacneset, coloco tudo perfeito. Mas se eu estou longe, ninguém me vê, a tendência é afrouxar um pouco, porque não tem pessoas que estão me olhando, não vou passar vexame. Certo? Vem orar e falar, Lotov. Bemakom shen ish, tishtadel yotish, seja você exatamente. Você entende, isso que eu quero deixar bem claro. Você tem que ser a mesma pessoa, por quê? Por que você cumpre Shabbat? Por que você come kasher? Porque você está convencido, chegou a uma convicção que isso é correto. Não é verdade? Então isso é correto aqui, isso é correto em qualquer lugar. Exatamente. É isso que o Chacham fala aqui. Bemakom shen anashim, tishtadel yotish. Por quê? Porque você chegou a essa convicção sozinho, que é certo ser assim. Então não precisa ter pessoas ao redor para você chegar a ser assim. Sim? Isso é muito importante. Ajuda você também, né? Ajuda, tudo que ajudar, bevakashá. Mas agora está dizendo, bimakom shatalo nimtza pitom numas férias, tá entendeu? Tudo já ajudou, mas já que você está no lugar que não tem quem te olhe, que não recebe essa ajuda, você entendeu? Que não recebe essa ajuda, então aí você seja igual. Isso que eu estou dizendo. Pachuto, quer dizer, coma kasher igual. Por quê? Porque tem pessoas, além que a gente não pode esquecer de uma história conhecida, de que um Rav está vindo de uma cidade para outra com um cocheiro, tal. E aí o cocheiro, ele viu na margem da estrada muita comida para os animais, para o animal dele, para os cavalos. Então ele falou, sabe o quê? Vou aproveitar. E começou a pegar comida na beira da estrada de propriedades particulares. Ou seja, começou a roubar. Aí o Rav, quando viu que a carroça parou e viu o cocheiro fazendo isso, ele gritou, falou, estão olhando. E o cara soltou e saiu correndo. Depois, quando ele saiu correndo, ele viu, falou, Rav, quem está olhando? Não tinha ninguém atrás de mim. Falei, estão olhando. Está sendo filmado. O Rav Steinman, Alav Shalom, diz que todas essas câmaras que a gente vê, é tudo um reset para a nossa geração entender que você está sendo filmado. Quer dizer, antigamente explicar para uma pessoa que o Borolam está te olhando, está sendo filmado, era difícil de entender. Mas hoje, já que sabemos das câmaras, certo? Sabemos dos telefones que existe te ouvir, então existe falar que o Borolam, ele ouve o que você fala e ele vê o que você faz. Então não adianta eu ir num lugar que não tem pessoas que me vejam, porque o Borolam está aqui e está lá. Então, se eu achei que isso é correto, tishtadel yotish. Não importa se estão olhando ou não. Compreendido? Essa é a terceira. A quarta, que essa também acho que é muito, muito importante, que nós até também podemos nos identificar muito, é o seguinte. Bakom shen anashim tishtadel yotish, é no aspecto de personalidade. Ou seja, vou dar um exemplo. Nós, Baruch Hashem, encontramos muitas personalidades no nosso Tanakh, na nossa Torá Kedoshá. Cada avota Kedoshim, Abraham, Yitzhak e Yaakov, se destaca numa personalidade, num ponto, se destacam, não é? Abraham, Ishachesed, Yitzhak, Pachad Yitzhak, temor divino, Yaakov, Tiferet, Torá, tal, Yosef Atzadik, Moshe Rabbeinu, cada um, está entendendo? Se destaca numa forma. Mas é a personalidade de cada um. Todos os tzadikim. O que eu quero dizer? Que cada um
Por que se destacou? Porque entendeu e explorou essa nekudá que ele deveria explorar. Esse ponto que ele deveria explorar. Ou seja, uma missão ele tem quando ele vive aqui. E ele percebe, certo? She'en Adam, que não tem essa pessoa com essa personalidade. E eu entendo que eu posso assumir essa personalidade. Havot, faz você. Vou dar um exemplo. Atamarguish, você sente que você pode e faz você. Me aguardem até o final para vocês entenderem o que eu quero dizer. Uma pessoa possa dizer, Lama bati laolam, para que eu vim no mundo? Para que eu vim no mundo? Tá bom que eu vim cumprir Torah Mitzvot, mas será que eu vim para alguma meta específica? Para um projeto específico que depende de mim? Ou seja, essa personalidade que acabei de falar do Tanakh, eu quero deixar bem claro que não é só no Tanakh. É cada um de nós aqui também tem que fazer parte disso. Quer dizer, não só eles tiveram, como Tzadikim, Vadai, todos esses grandes, que eles souberam desenvolver o ponto que eles tinham que desenvolver, explorar, se destacar nessa conduta, como Abraham e Shachesed, certo? De bondade, por exemplo. Soube desenvolver e se destacar, mas eu também tenho uma missão igual que Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aaron, David, Shlomo, cada um. E eu tenho que saber achar e me empenhar em fazê-la. Uma dogma, um exemplo, e não até não achar, dizer, bom, então não vou cumprir, eu vou cumprir. Eu sei que eu tenho que cumprir toda a Torá Kedoshá. Uma pessoa, por exemplo, um grande empresário, ele vai para uma multinacional para o Japão. Ele viajou até o Japão e de repente deu um pane nele e esqueceu o que eu vim fazer aqui no Japão. E eu disse, Haredi e tal, que eu vim? Eu vou ligar como chama? Para a planta que me mandou, está de férias, fechou. Uai, esqueci, para que eu vim no Japão? Eu vou continuar colocando tefilim, não? Por mais que eu esqueci que eu fui fazer no Japão, mas vou continuar colocando tefilim. Vou fazer tefilot? Vou. Vou comer kasher? Vou. Não importa que eu esqueci, eu não sei o que eu vim fazer aqui. Mas minhas obrigações espirituais eu vou fazer. Continuar. Mas quando me aparece o que Hashem quer que faça de mim, vai me proporcionar isso na vida. Na vida vai aparecer. E eu tenho que saber pegar. Geralmente são coisas que eu percebo que combinam comigo, ideias, projetos, inovações novas que apareceram por aí, que eu me empolgo, eu acho que isso combina comigo. E não devo pensar, eu combino, quem sou eu, tem outros que podem fazer melhor que eu. Não, apareceu para você, e ela manda bala. Eu vou trazer aqui exemplos fundamentais, muito bons. Pinehas, certo? Conhecida a história que ele matou o Nassi da tribo de Shimon. Por quê? Porque foi com uma midianita, certo? E salvou o nosso povo, porque começou uma epidemia, certo? E tinha que parar essa epidemia de morrer pessoas. E ele começou a gozar de Moshe Rabbeinu e Aaron, certo? Mas tinha de Elazar tantas pessoas lá, certo? Por que teve que sair Pinehas? Teve a iniciativa de matar, certo? O presidente Zimri Ben Salu, de matar ele e a midianita. Moshe estava lá, outros estavam lá. Eles não sabiam Alahá. Todo mundo sabia Alahá, como agir, como não agir. Mas não importa, a iniciativa, ele entendeu que era para ele. Certo? Então, Imenish, quem estou falando Imenish? Moshe Rabbeinu, todos esses grandes, Ishtadel Yotish, seja você. Certo? Então, ele teve essa iniciativa, certo? Não vamos entrar agora, não foi falta de kavod da Moshe Rabbeinu, não. Pelo contrário, ele foi abençoado por Moshe Rabbeinu, por Hashem. Então ele soube ser Ish na hora certa. E parou a epidemia e salvou a Israel. Outro exemplo. Hizkiyahu HaMelech. Hizkiyahu HaMelech foi mais ou menos 1200 anos depois da saída do Egito. Durante o Midbar, Am Israel, por ter falado Lashon Hara e outros problemas, Boreolá mandou cobras para picarem as pessoas, e doenças, mortes e tal. Então, aí Moshe Rabbeinu, todo por ordem de Hashem,
fez uma cobra de Nehosh, de cobre. Quer dizer, vocês veem na medicina, essa cobra é de lá, não é? Então, Moshe Rabbeinu fez essa cobra com que as pessoas, para se curassem, olhassem. A Kavaná é olhar para Hashem, fazer tefilá e se curar. Essa cobra foi guardada há muitos anos. Só que, infelizmente, Am Israel, uma parte de Am Israel começou a fazer idolatria dessa cobra. Até que chegou Melech Hizkiyahu e fez ela virar pó e tchau. Falam, Chachamim, desculpa, mas tinha Shlomo, David, quantos reis? E também faziam idolatria. Ou seja, deixaram para Hizkiyahu. Por quê? Porque Hizkiyahu, Melech, sentiu que era o lugar dele. Era o projeto da vida dele. Certo? Mesmo que David, Shlomo, outros grandes da nossa história viram isso, sabiam? Não vamos dizer, não se ligaram, entenderam que não era para eles fazerem isso, mas tinha outro chamado Hizkiyahu HaMelech, certo? Que ele falou, eu vou ser esse que teve a iniciativa. Boreolá me proporcionou isso, combina comigo, e ela, fiz isso. Boreolá muitas vezes nas nossas vidas nos dá oportunidade. Eu vou chamar isso, vamos dizer assim, de projetos, iniciativas. Isso possa ser um grande sinal do Shamaim que depende de você. Ah, como ninguém pensou isso até hoje? Como ninguém fez nada isso até hoje? Muitos sabem e não fizeram. A nossa iniciativa do projeto, que Baruch Hashem hoje estão copiando em muitos lugares. Era tão óbvio você pegar rapazes que casaram, jovens, trabalham e precisam de uma ajuda a mais, certo? Fazer um kolel balevatim e pagar uma taxa, um kolel à noite. É uma ideia tão certo? E surgiu uma ideia, um projeto. E aí, Baruch Hashem, hoje muitos lugares estão copiando. Com alegria. Isso é muito bom. Mas é uma coisa, a princípio, tão simples. Como ninguém pensou isso até hoje? Não, surgiu, certo? No Bet HaKnesset e começamos a fazer isso aqui. É um projeto, uma inovação. Vamos lá. Eu vou trazer um exemplo também muito bonito. Vocês sabem que faz 50, 60 anos atrás, 30 também anos atrás, teve uma leva, certo? Principalmente de Aliyah, do lado mais sefaradim, vamos dizer assim, onde famílias eram muito mais simples. E era um problema de tão simples que eram, de simples níveis, vamos dizer assim, econômico. Então, um Rav decidiu, homens era mais fácil, iam para yeshivot tal, mas as meninas era preocupante. Então ele decidiu ir até um homem em Tel Aviv, que tinha uma loja, ele distribuía tzedakah, chamava Rapardo. E esse homem aceitou, falou, o que você está fazendo? Yeshiva? Não. Kolel? Não. Então, Talmud Torah? Não. Então o que você tem? Falou, não, eu tenho 5 meninas, eu aluguei um apartamento para elas em Bnei Brak, e eu peguei essas 5 meninas porque são de famílias muito simples, sefaradim. E se eu não pegasse essas meninas, elas iam estar perdidas. Então, o que eu faço? Eu aluguei um apartamento, coloquei 5 meninas, vai morar em Sinai e, Bezat Hashem, preciso de ajuda. Esse Rapardo falou, tá bom, ajudou, gostou da ideia, do projeto, deu. Ele foi visitar a casa lá em Tel Aviv. Quando ele viu a casa dessas meninas, Shemishmor, não tinham nem armário, os armários eram caixas de maçã, de laranja. Certo? Esses os armários. Falou, mas piton, precisa reformar essas casas. Haram essas meninas. Certo? Reformar a casa, deixar uma casa linda. Depois de um mês veio esse Rap, o Rap falou, tem outras meninas, a prima, que querem também participar desse projeto. O Rapardo falou, Besimcha, alugou mais uma casa. Aí tinha 2, 3 casas. Muito bom. E aí Baruch Hashem começou a crescer. Começou a crescer. O Rapardo, que ele tinha uma loja em Tel Aviv, mas ele comprou o projeto, ele abraçou o projeto e ele foi até
o prefeito de Tel Aviv ou de Bnei Brak falou, bom, preciso então de um terreno para construir. Então deram para ele um terreno do lado do Bet Haim. Assim, na saída de Bnei Brak, que não tinha nada, Balash, construiu o famoso Or HaChaim das meninas, onde hoje tem mais de 3.000 meninas. Eu tive o Zehut, que o Rav Ben David, o avô da Shoshi, ele foi diretor há alguns anos. E quando a gente morava em Israel, ia passar Shabbat em Bnei Brak, passava Shabbat em Or HaChaim. Vocês têm que ver uma cidade de meninas. É uma cidade. Posso até, um dia a gente vai passear, mostrar para vocês. E é um dos lugares mais caros de Bnei Brak. É caríssimo. 3.000 meninas. Vocês não têm ideia quantas famílias saíram desse lugar. Meninas, certo? Não posso nem falar nomes que algumas vocês devem conhecer que estudaram lá. Famílias, certo? Meninas educadas, com Torá. Muitos dos Faradim devem muito a esse Or HaChaim Kadosh, Nahon. E se esse Rapardo não iria comprar essa ideia, abraçar esse projeto? Era uma oportunidade da vida dele, que apareceu para ele, ele abraçou e saiu o que saiu. Não faltam exemplos, vocês podem pegar exemplos de projetos que se a pessoa não iria dar, vamos dizer assim, bola, ia para o espaço, ia ser enterrado. Se ele não fosse para frente, o Rapardo com 5 meninas, não ia ter 3.000, não ia ter filhas, não ia ter filhos, Rashei Shivot, Ben Torah, tudo que ia ser. Chacham Ovadia, Alav Shalom, se não ia comprar o projeto de ensinar mais Torá, impor Torá, ensinar a Torá que ele ensinou em toda a Israel, principalmente também na parte de Sefaradim. Onde ia estar o Sefaradim? Certo? Ou tem um projeto, não tem alguns exemplos. Daf Yomi, chegou o Rav Shapira, Alav Shalom, num congresso antes da Segunda Guerra Mundial, em 1924. E ele falou, vamos fazer o projeto de Daf Yomi, uma folha por... E começou a espalhar esse projeto. Por quê? Porque muitos não estudam, vamos estudar. E hoje, quanto Daf Yomi tem no mundo? Por exemplo, Avot Uvanim, nos anos 2000 começou uma moda bonita. Isso é uma coisa que eu até gostaria de fazer isso no Bet Knesset. Estou pensando como. Chegou um Hassid, por iniciativa própria, começou a passear no mundo inteiro, incentivando que os pais estudem com seus filhos. 1 hora por semana. Isso pegou em muitos lugares. Avot Uvanim. Que o pai senta com o filho, estuda alguma coisa de Torá numa sinagoga, certo? E lotá-lo. Isso se espalhou no mundo inteiro. É um projeto. Certo? Não faltam projetos. Certo? Que a pessoa deve fazer. Projeto Hesed. Se começa, tem que abraçar. Certo? Se apareceu para mim, não é como ninguém pensou até agora, como ninguém fez. Faz. Se ligar uma luz, está assim. Isso é muito importante, Morav Rabotai, o mundo funciona assim. Só aonde tem um perigo, não fechar, quando vem, vamos dizer assim, cada um tem um motivo por que fazer, ele acha que combina com ele. Não fecha a porta. Te deu vontade, ligou a luz, faz. Projeto de Balei Teshuvah. Por exemplo, tem um Baal Tzedakah que ele só dá para Teshuvah. Tá bom, Boreolam iluminou ele, que alguém tem que dar só para Teshuvah. Outro tem que dar para comida, certo? Outro tem que dar para vestimenta. Loucura, não é loucura. Ele acha que esse precisa. Outro tem que dar para Kolel, outro tem que dar para Yeshiva, outro tem que dar para isso, para aquilo. Assim funciona o Olam, certo? Tishtadel yotish. Isso pode acontecer isso muito conosco. A pessoa não pode desanimar, dizer não quero. Certo? Isso é muito importante, porque a pessoa se desanima, isso aí, etc. Mas se são coisas positivas, ela tem que começar a pôr em prática. Não estou dizendo agora que eu tenho que ser alguém. Posso fazer isso dentro da minha casa também. Com meu filho, com meu amigo, no particular. Ou consigo mesmo. Começar, que nem o Rav de Kotz, começar eu a fazer alguma coisa. Certo? Isso dá iniciativa à pessoa. E eu só quero dizer com isso, eu vou terminar.
eu assisto um site, nem sei, chamado Mashallah, da Argentina. Isso me dá muito a, vamos dizer assim, riso, vou explicar por quê. Me eleva, me dá vontade, porque eu vejo lá que toda hora tem projetos, iniciativas novas. E eu percebo lá que não é sinônimo, isso é uma coisa que eu tento falar isso muito, e aí a gente tem que analisar junto. Eu não estou agora dizendo que é assim, mas eu vejo lá que não é projeto, iniciativa sinônimo de dinheiro. Porque lá você vê que em outros lugares que não tem um centavo, certo? E saem projetos, tem iniciativas e coisas boas, positivas. O que prende a gente é que tudo é dinheiro. Eu não consigo fazer nada, certo? Porque tudo é dinheiro. Então me breca. É uma coisa que eu até gostaria até de pôr aqui. Tudo que a gente pensa em fazer custa. E você vê outros países, outros lugares que estão piores que nosso país, certo? Situações se ouve Hashem Ishmor e fazem coisas, fazem atividades. Eu acho que a gente precisa mudar um pouco a mentalidade, de parar de se acomodar um pouco e começar a ter criatividade e Bezat Hashem, achar um derech, certo? Não pode ser, por exemplo, desculpem, mas não pode ser que a gente não consiga fazer nenhum seminário. Todo lugar tem seminários, todo lugar tem isso. Custa. Mas todo lugar custa. Então, isso é muito importante. A vontade da pessoa é muito importante. Se eu vejo uma iniciativa, uma ideia, alguma coisa mexuné, eu devo tentar fazer. Certo? Porque e a pessoa, quando leva esse conceito agora, o principal, o último, ela não pode desanimar. Mesmo que ninguém fez até agora, eu posso fazer. Não passou pela cabeça de ninguém, eu posso fazer. Seja o primeiro, certo? Coisa certa, estou falando. Muitas vezes, coisas certas têm que ter apoio de pessoas boas, tem que ter direcionadas com pessoas boas. Te ligou uma ideia? Vem, conversa, passa, vamos lá, vamos juntos. Eu dei a história do projeto, essa ideia surgiu, eu não lembro, acompanhei minha esposa até a FAP, porque ela volta lá na FAP. Falei, vou te acompanhar porque eu estou assim um pouco... Eu falei, precisamos fazer alguma coisa. E aí surgiu, Baruch Hashem, a história do projeto dos Avrechim Kolel Baalei Batim. Mas é assim, quer dizer, a pessoa tem que... Surgiu uma ideia, yala, vamos lá, tentar pôr em prática isso da vida à pessoa. Certo? A pessoa não pode parar por aí. Então, Bezat Hashem, em todos os aspectos vimos 4, certo? Eu sintetizei. Aprender, mesmo que não tenha quem me ensine. Abra você um livro, vai atrás, certo? 2, se não tem quem ninguém ensine, ensina você, aprenda, estude para ensinar para os outros. Não fala, não combina comigo. 3, onde você estiver, e mesmo que não tenha outras pessoas, Shtadel Liot Ish, porque com convicção você entendeu que ser correto é assim, onde for, Boreolam está te olhando. E 4, tem a personalidade, que combina com você, que Boreolam te apresenta essas oportunidades da vida para você pegar, desenvolver, aproveitar e crescer. Não só você, como toda a Israel junto. Boa noite.